Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. O seu cast é o podcast que traz insights valiosos sobre empreendedorismo, negócios e liderança. Eu sou o Geraldo Souza e toda semana recebo aqui grandes nomes para compartilhar experiências, desafios e estratégias que fazem a diferença no mercado. E no episódio de hoje, temos a honra de receber o Dr. Reginaldo Aristides, psicoterapeuta integrativo. Muito bem, Dr. Reginaldo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no seu cast. Eu agradeço, Geraldo, pela participação, por estar aqui para a gente falar um pouco sobre saúde, falar um pouco sobre o movimento na nossa região que está acontecendo, falar um pouco sobre de vários aspectos, né? Do nosso congresso, que a gente está aí trazendo uma forma maior das pessoas entenderem saúde, conhecer saúde. Muito bem. E aquela pergunta simples, né? Que é até uma pergunta corriqueira, né? Quem é o Reginaldo? Reginaldo Aristides é um forte amante da saúde, de trabalho. Reginaldo Aristides é um empresário. Reginaldo Aristides é um inventor. Reginaldo Aristides é um criador. Muito bem. Reginaldo Aristides também já passamos na área da administração, na área de grandes empresas. A gente já foi gestor, CEO de uma empresa bem considerada na região de São Paulo. Participamos de geração de avaliação de risco, né, naquelas empresas que faz transporte de valores, transporte de cargas. Então, assim, é um trabalho muito grande. Reginaldo Aristides também já esteve dentro da gestão pública, né, como a gente foi secretário da Casa Civil na cidade vizinha aqui. A gente já foi também gestor de planejamento e gestão dessa cidade. Então, assim, é um bocado de... A experiência, né, dentro da esteira profissional aí já perambulou por muitos lugares, né? Passando por conselho de polícia, trabalho como a gente já trabalhou, na área de segurança, em liderança, como é que fala? Em casa de recuperação. Casa de recuperação. É bastante. Mas aí, né, nessa trajetória, né, eu acho que como todo ser humano, empresário, todo mundo tem um sonho, né, tem uma determinação. E você foi para uma área extremamente interessante, né, que vem de encontro à necessidade, né, da sociedade, que em momentos não converge com uma outra sociedade, que é a psicoterapia. Psicoterapia integrativa. Aonde a gente chega com isso? Uma coisa interessante por sermos nordestinos, a gente pensa em sair daqui, trabalhar fora. Conheço os exemplos. E a gente quer deixar um legado, a gente procura deixar algo para as pessoas. E na minha vivência, a minha vontade era ter um espaço onde cuidava de crianças lá em Milagres, né? Eu cheguei a comprar o terreno, mas pelas dificuldades, os desafios que a gente teve, a gente não conseguiu realizar esse sonho ainda, né? Ainda não conseguimos realizar. O sonho continua, e aí meu pai, de uma forma, é uma pessoa muito voltada para religiosidade, muito bem. Né? E ele, quero até mandar um abraço para ele aí, pai, Antônio Aristides, lá em Milagres. E ele tem esse mesmo cuidado, né? Ele sempre, nesses últimos, a vida dele, ele se deteve a ajudar as pessoas. E eu acho que isso é uma marca que a gente carrega. E quando foi no início da pandemia, aí houve aquele paralisação geral,
Sim. E a gente vinha de uma área não só administrativa, mas também de uma área de segurança, e parou o evento, parou segurança, parou tudo, e a gente teve que se adaptar. Sim. E aquele momento de adaptação não foi fácil. Você vem mais de 20 anos em uma área e você ter que se adaptar a uma outra área. Tá. E eu achei que ia ser muito mais difícil. Hum. Porém, aquela luzinha que a gente carrega lá dentro, que tinha a vontade de ajudar, aí a gente teve a oportunidade, através da doutora Ariadna ali, para que ela nos apresentasse uma das práticas integrativas. E eu vim Muito em bem. Juazeiro, participei daquele atendimento, e quando eu saí eu falei, olha, eu quero sair, eu decidi hoje que eu quero aprender a terapia integrativa, que eu quero ajudar as pessoas. E agora nós estamos chegando a 7 anos trabalhando e levando a nossa mensagem e fazendo, não vou dizer 100%, mas Sim. fazendo 60% daquilo que a gente queria fazer lá no início. Não, isso é importante porque a sociedade, né, a gente tem as nossas deficiências, e principalmente na área da saúde, né, que o processo é muito complexo. Né? Saúde E aí, por falta de informação e às vezes o conflito, né, desse tipo desse tratamento, né, muda. Como é que é tratar isso dentro da nossa sociedade, principalmente da nossa região, que é uma região extremamente agarrada às suas culturas, a religiosidade é muito forte, né? E como é conciliar esses dois universos, né? E essa que é a carga de aprendizado, de tecnologia, né? Que de certa forma né? Precisa de tecnologia para isso, né? E você interar, né? Dentro dessa sociedade que fechadinha. E que tem uma outra sociedade que forma o elo da indústria, né? Que aí já é mais forte. Né? Como é que é como é que você equilibra isso hoje? Como é que você isso vê? É um desafio. Isso é o desafio nosso de falta de conhecimento. Eu achei, quando eu comecei a estudar sobre as práticas integrativas, e ao longo da nossa caminhada, a gente descobriu um dos primeiros raizeiros do Norte e Nordeste. Talvez você conheça. Ele já não é mais vivo, né? O nome dele é Padre Cícero. Um pouco conhecido, né? Digamos que ele é bem conhecido. Ele ensinava como usar as plantas, né? Naquela época era raizeiro, hoje continua raizeiro, mas a fitoterapia está aí. Né? O objetivo desse congresso é justamente isso. Nós vamos falar desse congresso. Isso é muito importante, gente. Eu acho que a gente precisa trazer essas informações e tem que estar mais presente na nossa sociedade. Que às vezes fica muito segmentado em uma região, em uma área, ou em grandes metrópoles que acaba se tornando pouco difundida, né? Pouco difundida. Em função do volume de informação, e a própria indústria, ela está ali também para combater, que eu acho que nesse momento já está todo mundo se convergendo num ambiente, eu diria, mais fraterno. Começou o equilíbrio. O equilíbrio, imagina. Começou o equilíbrio. Por que começou o equilíbrio? Porque hoje a gente vê as universidades, as faculdades já colocando dentro do seu currículo as práticas integrativas complementares, né? Então, quando a gente vê uma pessoa como o Daniel, que faz mais de 20 anos, que ele faz parte do Ministério da Saúde hoje, e ele é um dos que muito tem debatido e trazido e defendido as práticas integrativas. Então, assim, a gente vê, além dele, outros próximos das nossas regiões também que têm difundido. E quando você vai para dentro do portal, você vê lá, terapia X, por que é que essa terapia está no SUS? Aí aqui nós temos um estudo que está dizendo que aquela terapia está no SUS por causa de que ela traz esse benefício comprovado. Então a gente vê que a tradição está dando a voz à ciência. Porque até agora a gente via a ciência como única resposta. Porque ela utiliza-se dos meios, né? E coloca de goela abaixo. Vamos embora. E a gente vê hoje justamente isso. A ciência, ela hoje está vendo, ou querendo ver de alguma forma, porque a evolução humana, ela não depende de ciência, ela te empurra,
Ela diz assim, ó, ou vocês andam ou eu te empurro. Então a evolução vai. Sim. Né? E aí a gente vê hoje, a gente pode ir numa farmácia, tem um fitoterápico. Você já viu que na farmácia vende produto vibracional de frequência e que não contém parte química? E você tem na farmácia como se fosse um medicamento? Você sabia disso? Não. Você já ouviu falar florais de Bach? Sim. Uma parte do floral de Bach não contém parte química. A parte química que tem lá, naquele floral, de uma parte, não de todos, Sim. é o conservante da água. Se pega uma flor, Tá. transfere a frequência daquela flor na água e dali eu faço um floral. Não vai parte química. E aí o setor farmacêutico usa... Esse, infelizmente, eles não podem usar, Eles não né? podem Que é usar. patenteado, Sim. não é brasileiro, né? Esse aí é patenteado, foi o Dr. Eduardo Bach. Ele estudou muito Sim. e ele criou a tese dele e ele vendo, observando as plantas e observando as questões emocionais, ele fez uma junção, uns insights, né? Que é a medicina da alma, fez uns insights. E ele foi fazer os testes como médico, ele fazendo os testes com os produtos dessa forma. Eu tirei uma frequência, eu transferi a frequência da flor para a água, e aquela água que carrega aquela frequência melhora tal ponto de emoção que você está precisando naquele momento. Gente, que coisa interessante. Então é mais, como você diz, é muito mais complexo, né, de que de fato o medicamento, né, aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. É muito mais complexo. E esse universo, hoje, no nosso século XXI, isso já está em plena evolução? Quais são as resistências que você encontra hoje? Hoje, as maiores resistências a gente encontra, não só nas questões dos produtos naturais, mas no geral, é da pessoa se decidir se cuidar. As pessoas hoje, muitas pessoas não querem se tratar totalmente, elas querem ficar bem, mas não querem ficar boa. Porque de alguma forma, aquilo serve de benefício para ela. Porque na verdade acaba tendo um benefício. É um benefício, mas esse benefício ele precisa de uma, de certa forma, de disciplina. Precisa. Né? Porque aí, a minha dor de cabeça, da onde vem a minha dor de cabeça? Por quê? Tá se alimentando bem? Tá dormindo bem? Nem alimentando bem, nem dormindo bem. Aí quando você começa a analisar, tomou algum produto, ou quem gosta de balada, tomou aquela cachaça doida lá, né? Sim. Aí chega de manhãzinha, não quer que a cabeça doa, que o fígado velho tá lá, ó, bombando. Não tem como. Aqui ao mesmo tempo são dois mundos, que eu digo que a indústria, ela de certa forma te induz ao erro para ela poder vender o produto dela. Imagina nesse sentido. É mais ou menos assim, cada um quer vender o seu peixe. Quer vender o seu peixe. Porém, o tratamento natural, ele já está ali do nosso lado. E lembrando, viu, Geraldo, que o tratamento natural, as práticas integrativas complementares, Sim. ela não substitui a medicina atual. Tá. É um colaborando com o outro. Então você precisa passar dor de cabeça e não conhece a técnica de aliviar com shiatos, ou com auriculoterapia, ou com pontos de acesso. Sim. Você não consegue, você vai na farmácia, toma, mas você vai tomar o chá de boldo, que é para melhorar o seu intestino. Você vai tomar a selimarina, que é para melhorar o seu fígado. Tá entendendo? Então, você começa a tratar o problema. Sim, sim. Não começa a tratar a causa, não o sintoma. Que o sintoma você já está com ele. Então, você tomou, passou o sintoma. Mas você não resolveu a causa. Qual é a causa? Eu tenho enxaqueca constante, então vamos ver. Né? É emocional? Não é emocional? Que dependendo do estresse diário, você vai ter enxaqueca. Sim. Né? Que o corpo ele é bem complexo. A parte energética do organismo da gente, ele é aonde se tem as maiores informações é na parte energética. Nós estamos aqui, nós estamos trocando informações. Quando se fala que a gente conversa só 10% do nosso cérebro e os outros 90% a gente não sabe, na realidade é assim. Quem não sabe é a nossa consciência ativa.
Agora, Tá. sua energia e a minha, nós estamos conversando e quem estiver próximo, estamos em comunicação agora constante. Então, o corpo está sentindo a frequência do outro, Sim. o batimento cardíaco do outro, a velocidade do sangue, a temperatura, está sentindo se ele está ansioso, se ele não está ansioso, se ele está com pressa, se ele não está com pressa. Nosso organismo, nossa parte de energia, ela consegue perceber todo esse ambiente. Se a luz está alta, está baixa, ele capta tudo que está vibrando aqui na nossa volta. Ou seja, é o resultado que a nossa espécie humana, né, que é dependendo da sua carga de estresse durante o dia, o resultado dessa somatória vai desencadear alguma coisa lá no final. Tu quer ver uma coisa interessante? A gente trabalha o dia inteiro, a maior parte do tempo a gente fica em pé ou sentado. Sim. O que é que acontece com as toxinas? As toxinas, por ser um pouco mais pesadas, elas tendem a descer. Tá. Tanto que as maiores, aonde começam os inchaços nas pessoas, são nas pernas, nos pés, pernas. Então, quando você chega em casa, faça um escaldapé. Por quê? A água está mais quente, com algumas ervas, e o sal ajuda a fazer com que aquilo saia na água. Ele puxa. Barato. Você fez o quê? Você fazendo isso, beleza. Você não faz, vai deitar em uma cama. A cama, se ela for igual, aquela toxina que está lá no pé, ela vai, devido à circulação, ela vai caminhar. Ela vai para onde? Coração, cabeça. Coração e cérebro. Gente. São coisas simples, e por ser tão simples, as pessoas acham que não funciona. E é engraçado, ou seja, existe, a solução ela existe. Sim. Agora, como é que está esse universo com o poder público, a saúde pública? Como é que é o entendimento disso? Se a gente tivesse trabalhado isso lá no início, porque papai já fazia isso, né? Lá em 1900, Buraná com rolha, né? Chegava em casa tarde, e aí sentava na cadeirinha lá e uma água morninha, isso eu lembro, quando criança, a mãe colocava a água lá e um punhadinho de, acho que era sal. É sal. Não lembro, acho que era... eu imaginava, não vai lavar os pés, não, mas na verdade... Desparasitação, fazia uma vez por ano. Que engraçado. E hoje não se faz. Quem tem animal precisa fazer desparasitação a cada 3 meses. Isso é importante, até um ponto interessante, porque hoje nós temos uma sociedade, né, depois a gente retorna aonde começamos. A gente tem uma sociedade que o pet, né, na minha época, o cachorro no quintal lá, solto no terreiro, correndo atrás de um osso. Mudou um pouco a realidade. Hoje esse pet está dentro de casa em algumas situações, dormindo com os seus donos. Como que é essa relação? Porque isso Eu acho que é uma troca, eu trocar algo por alguma coisa. Porque quando eu deixo de estar com o meu semelhante do meu lado, eu acho que o semelhante não é tão importante para mim. Você ter um animal, eu gosto muito de animais. Sim. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou apaixonado. Um cachorrinho lá, quando o carro passou por cima, eu passei uns 3 dias doente. Eu gosto muito de animal, mas o animal ele tem que ficar no local dele. Por quê? Porque o local do animal não é dentro em cima de uma cama com uma pessoa. Você está prejudicando o animal. Sim. E se prejudicando. Porque esse tratamento que a gente tinha, né, que os nossos antepassados, né, já faziam isso, né? Chá de erva cidreira para acalmar. Macela. Macela, o que eu comia de macela, o negócio amargo. Gostoso. Meu Deus do céu. E mamãe fazia eu comer aquele negócio. Porque eu tava... Era o problema de alguma disfunção, né? Comeu alguma coisa, não deu bem. Aquilo ali organizava. Né? E como é que é hoje o poder público, né? O SUS, já trabalha em comum acordo com os dois universos? O SUS hoje ele tem investido, inclusive como a gente tinha conversado no início,
a gente participou de um webinar justamente falando das práticas integrativas. Sim. A base principal da discussão lá era o alcance, o aumento das práticas integrativas e também da acupuntura. Estava mais voltado, o evento da webinar estava mais voltado para a acupuntura. Porém, quando você olha hoje, o empenho do Ministério da Saúde é muito grande. Quando se fala em prática integrativa complementar, a maior parte pegando do sul de Minas e indo para aquela região para cima, para baixo, não sei como é que é, São Paulo, Curitibas. Então você pegando daquela parte, enquanto você está indo mais para lá, se tem mais na rede básica de saúde. Para você ter ideia, o Dr. Júlio Luschmann, que está vindo de Curitiba para o congresso, ele é um especialista em fitoterapia e ele conseguiu, dentro da cidade dele, e aí de lá saiu para outra cidade, que quando o médico vai atender um paciente, ele prescreve o medicamento e indica o tratamento fitoterápico. Lá na farmácia tem os dois, na farmácia básica, tem o fitoterápico e tem o medicamento lá. Porque hoje o grande problema dessa nossa nova geração, né, e eu acho que agora é mais complexo, porque essa nova geração, né, que nós temos, eles não têm. Até tem o conhecimento, porém, imagino que não acredita, porque não tem a vivência, não trouxe um pouquinho disso. E aí, o trabalho que você faz é extremamente importante, porque é de conscientização. Hoje nós temos a ciência que está aí chancelando todas as práticas integrativas que já está dentro do SUS, né? Fora outros que estão em estudo. Então, assim, essa forma de cuidar da pessoa... Tratamento, a gente tem o tratamento humanizado. Dentro das PICs, nós temos o tratamento humanizado e um tratamento totalmente específico. Talvez você vá fazer um tratamento para enxaqueca e o outro vai fazer um tratamento para enxaqueca, vocês dois estão com enxaqueca, mas pode ser que o seu tratamento seja diferente do outro. O mesmo sintoma com o mesmo sintoma, com característica diferente. E para detectar isso, como é que a gente faz? Aí precisa conhecer o que a gente perdeu para trás, né? Porque a gente tinha esse conhecimento. Quer dizer, ainda carregamos esse conhecimento, mas porém ele está adormecido. Por que é que muitas pessoas não conseguem atingir um objetivo de tratamento de saúde com um fitoterápico ou com outro produto? Porque ela não faz corretamente. Sim. Você tem um período que é para você fazer o uso, você tem uma quantidade diária e a quantidade de vezes diária. Então, você precisa seguir à risca aquele tratamento. Ou seja, novamente, a disciplina, né, Geraldo, o problema, assim, que a gente estava falando, o que as pessoas precisam saber que querem se tratar justamente por isso. Porque, às vezes, a pessoa quer se tratar, mas não tem aquela vontade de se realizar no tratamento. De realmente querer ficar bem. Muita gente vai dizer assim, não, mas eu quero ficar bem. Daqui para fora é uma coisa. Agora vamos ver aqui dentro. Quando a gente leva lá para o nosso consultório, senta, que analisa e conversa com a pessoa e mostra para ela, você tem duas opções, você quer se tratar ou não. Se ela falar, não, dessa forma eu não quero me tratar não, então, joia. A escolha é sua. Mas se você quiser se tratar, você vai precisar resolver esse conflito interno que está dentro de você. Se você não resolver esse conflito interno, seu tratamento não adianta você ir no médico, que ele não vai conseguir, não adianta você tomar o medicamento que for, que não vai resolver. Você precisa resolver isso interno. E aí a gente passa a olhar para as questões não só interna, mas interna e anterior. Sim. Isso é importante, né? Porque essa geração agora, né, que é o que a gente falamos aí para quem vai para bebedeira, enfim. O prejuízo não é agora imediato, né? O prejuízo é lá na frente, só que ele se potencializa, porque agora já não está olhando essa alternativa, não está buscando isso, e lá na frente ele vai ter que, ou retorna, se ele retornar ele não tem nenhuma base, porque nem é pai para filho, isso é normal. Eu ainda tenho alguma experiência, né? Olha, se tiver ruim do fígado aí, toma chá de boldo. O bicho é ruim, mas resolve. Resolve. Né? Agora, essa geração daqui para frente, imagina como é que não vai ser isso aí. Você fez a pergunta anterior sobre os municípios, os gestores. Sim.
E assim, eu tenho visitado, eu já visitei agora, a gente teve com o prefeito aqui de Juazeiro, a gente teve com a secretária de saúde de Crato, a gente teve com vereadores aqui também da região, a gente teve com Missão Velha, a gente teve em Abaiara, a gente teve em várias cidades, e quando a gente chega aqui mostra para eles, Sim. falta conhecimento nessa área. Então a gente precisa trazer esse conhecimento. Não adianta eu ficar com o conhecimento trancado. E aí, aonde surgiu 6 terapeutas conversando, batendo papo, Sim. e eu com um projeto lá, e aí o pessoal falou assim, aí a gente podia fazer uma coisa para mostrar para as pessoas. Eu falei, sim, eu tenho um projeto chamado Curando os Curadores, que era Sim. pegar os terapeutas e dizer para eles, olha, vocês são terapeutas, aí é o empresário, viu? Sim. Vocês são terapeutas, vocês são capazes, e vocês precisam de uma única coisa, assumir que é um agente de transformação e saúde, Sim. e saber se vender, conhecer um bom marketing. Se não tem conhecimento no que está fazendo, conheça um bom marketing. Muito bem. Aí você não faz, como é que você quer ter retorno? Quem não lhe vê, Sim. não lhe conhece. Quem não lhe conhece... Então, a terapia interativa, ela ajuda o vendedor? Muito. Em que sentido? Muito. Financeiramente. Porque imagina, você vai... Eu falo com a gente aqui. A gente atende, a pessoa vai, passa pela gente. Tá. Quando é dependendo de 1, 2 a 3 atendimento, ela já não volta mais. Nós perde o cliente. Porque ele fica bem e ele não volta. É uma venda única. Geralmente, às vezes, uma vez só ele não volta. Porque ele resolveu o problema dele. Aí ele manda outro. Ele te vende. Quando você é bom, você está fazendo, ele te vende. Só que quem está no início, ninguém conhece. Não sabe que é bom. E ele tem a técnica, ele conhece a técnica, mas ninguém conhece. Então ele precisa ir para a mídia. E o único meio para ir para a mídia é ir lá. Procurar uma assistência de uma pessoa que entenda sobre redes sociais. Sim. E ele se apresenta nas redes sociais. Olha, eu estou aqui. E aí ele vai começar a fazer a rede dele. Não faz do dia para a noite, que é uma disputa muito grande. Porque, na verdade, é empreender. O cara, empreender. Ele já começa a criar dentro, se ele tiver essa... Nós temos aqui na nossa região um Sim. terapeuta que cobra R$700 um atendimento. E ele só tem agenda para o ano que vem. Senhores, vamos se atentar, né? E ainda vem mais ainda, né? Qual é todo esse movimento que eu estou fazendo aqui? Esse movimento é para, primeiro, ele está dentro da Rede SUS há mais de 19 anos. Sim. Reconhecido. Segundo, na nossa região, os gestores não têm... o máximo que diz que tem uma prática integrativa, quando você fala, tem acupuntura? Tem acupuntura. Faz parte. Mas tem mais 29. Sim. Então vamos trazer isso para dentro. Para a saúde. Como é que faz? A gente vai trazer, como lá da Paraíba, está vindo algumas prefeituras e câmaras municipais que vai dizer, olha, a gente fez, está funcionando. Como que foi a lei? O vereador, o presidente da Câmara vai dizer, olha, a lei foi feita, está aqui assim, 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 a gente fez todos os trampos legal para poder o município agir dentro dele. Apesar que o município hoje, se quiser, já tem dentro do SUS a aba onde você cadastra o terapeuta. Ele só precisa ter feito um curso com um determinado tempo que aquele curso exige. Né? Então, assim, hoje já está aí. E o que a gente quer mostrar para o gestor, primeiro, que ele vai ter uma redução de custo. Sim. Segundo, muitos casos, chega esse momento que tem, de vez em quando tá aquela... pessoal, todo mundo com dor de barriga, com pouca, todo mundo, cada um com vez em quando uma virose, né? Sim, sim. Imagina o seu agente de saúde entendendo, podendo fazer uma tintura. Sabe o que é tintura? Você pega uma determinada planta, coloca ela em determinado produto, passa um período de 15 a 30 dias, você tira, mistura com outro produto, tudo à base de água, sim, e você vai lá e dá para a pessoa tomar por dia para ajudar a combater a virose. Para ajudar a aumentar a imunidade. Gente, ou seja, o agente de saúde vai desafogar o sistema, e vai fazer o quê? Vai fazer com que o prefeito tenha mais condições. Sim. E as autocomplexidades que muitas vezes a gestão tem dificuldade de pagar, às vezes paga na justiça,
para poder não correr o risco de responder depois, né? Ele vai sobrar, vai melhorar esse recurso para ele. Isso como se diz, né? Se o sistema olhar isso com mais carinho, né, é um processo também de resgatar, porque tem muito vovô, muitas vovós com conhecimento ali. Muito vasto. E se tiver dúvida, você entra no site do Ministério da Saúde, lá tem um curso específico ensinando como os agentes comunitários de saúde fazer. Do próprio SUS. Tá lá. Mas isso, ou seja, é divulgado? Tem campanhas que fazem isso? O que é que acontece? Sim. Por ter sido feito e estar centralizado em Brasília e as grandes metrópoles, quando vem uma coisa nova, as grandes metrópoles já puxam, os maiores estados já puxam para experimentar, eles não procuram muito tempo não, eles já puxam. Então isso se concentra mais para lá. Quando a gente vem para cá, para nossa região, as pessoas ainda ficam esperando se o estado do sul vai dar resultado. Se lá der resultado, eu faço aqui. Se lá não der resultado, eu não faço. Ele prefere esperar o erro do outro ou o acerto para poder. Milagrosas. Como é que é hoje esse universo? Como é que você consegue conciliar ele? E qual é a tua visão com relação a isso? Porque não tem... Hoje, se a gente olhar em cada esquina aqui, a gente tem uma academia, né? E aí, dentro desse segmento, além do empreendedorismo, que isso é importante para a nossa região, né, veio a indústria dos insumos, né? Como é que é isso hoje? Como é que você vê esse universo e que risco, qual o perigo disso hoje, levando em conta que a gente tem um tratamento tão simples, né? Mas assim, a academia, ela faz a você movimentar o corpo também é uma forma de você se cuidar. Sim. Né? Então, tudo que não for feito com exagero, tudo que for feito com equilíbrio, sim, isso não causa prejuízo. O que causa prejuízo é aquela pessoa que quer mudar a sua fisionomia, fazendo seu corpo ser forçado àquilo. Sim. Né? Entusiasta, aquele que todo entendido. Eu posso até não saber, não vou debater com ele, porque não adianta. Porque eu vou dizer, o meu conhecimento é o meu, o dele é o dele, sei lá se o dele é melhor do que o meu, ou o meu é melhor do que o dele. Agora, no final das contas, o que é que eu preciso? O dele, do jeito que tá dando resultado, o dele é bom. Eu preciso saber reconhecer o que é. Ele tá falando. Rapaz, falar, todo mundo fala, até papagaio aprende a falar. Porém, eu tenho que respeitar a opinião, a forma da pessoa, o que ele tá falando. E ainda tem mais essa, a gente procura ver o que é que a gente pode aproveitar de melhor daquilo que a pessoa está dizendo para a gente. Porque faz parte do nosso crescimento. Quando a gente trabalha com a terapia integrativa, que tem uma parte chamada, que a gente trabalha com a parte emocional. Sim, vamos entrar nesse assunto já. E essa parte emocional, muita gente está dependendo do aceito dos outros. Que é a autoafirmação? Fulano não curtiu. Hoje eu só tive 10 visualizações. Eu só tenho 10 pessoas hoje. Isso é eu dando o meu ser a uma vontade. Que isso até é muito interessante. O Rodrigo Mesquita fez uma pergunta até interessante, Rodrigo. O doutor já até iniciou. E ele pergunta: tenho problema financeiro, né? Ou seja, tem problema de dinheiro. Sim. E ele não consegue prosperar. Eu acho que tem solução para isso? Tem. Qual? Ele precisa ver. Aí é o seguinte: tem que vir. A terapia holística tem que consegue vir, porque ajudar a questão ele emocional. A gente vai identificar alguns padrões. Sim. Que não. Olha, tem gente que faz tudo. Trabalha de segunda a sexta, das 5 da manhã às 11 da noite.
Tá. E o dinheiro não permanece na mão dele. E ele ganha dinheiro, mas o dinheiro não fica. Ele tem um trauma que ele precisa corrigir. Temos gente milionária aqui. Tá entendendo? Por quê? Porque ele não consegue crescer, não é por causa que ele não tenha força, Tá. não é porque ele não saiba o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, mas o dinheiro não desenvolve na mão dele. Ele ganha o dinheiro hoje, amanhã tá sem. Ou então ele passa o dia inteiro trabalhando, quando chega de tarde, o cara fala que não tem dinheiro para pagar ele. É aquilo que eu falei, que a gente estava conversando anteriormente, aqui antes de iniciar. Quando você está passando por um processo que causa um trauma, principalmente voltado ou para o pai ou para a mãe, aí a gente precisa ter uma solução. Né? A gente precisa corrigir, precisa ver o que é que aconteceu que você precisa corrigir na sua vida. Né? Não é uma coisa interessante. Se uma pessoa chegar para mim, olha, eu fiz errado isso. Eu falei, então você fez parte de Newton. Que ele errou quantas vezes para nós ter uma lâmpada aqui? 1.200 e não sei quantos projetos aquele homem fez. O cara perguntou para ele, né? Certo um. Ei, você errou tanto? Ele falou, não, eu aprendi como não fazer. Acho que foi 1.100 e não sei quantos projetos o Newton fez. Né? E um único que deu certo foi isso que está aqui nos alumiando. Uma coisa interessante, que aí é conversa de maluco, você sabia que a transmissão Bluetooth era transmissão de energia e não de sinal de comunicação? O cara desenvolveu um aparelho que transmitia energia de um para outro, à distância, sem precisar de cabo. Sim. Aí o outro veio e falou assim, não, isso aqui vai acabar com a questão que eles tinham o geradorzinho de energia, exatamente, né? E acabar encostaram a pessoa e que fizeram, não, tem que ser com fio, tem que sair da água, porque senão como é que tu vai viver, né? Acaba-se os negócios, ao contrário. Continua ainda tendo donos de geradores, né, e torres de transmissões e por aí vai. Ceará aumentou 13% em autonomia de energia renovável e a conta de energia continua a mesma, né? Exato. Aí é onde a gente entra nas questões sociais do nosso país, querido, lindo, maravilhoso, e primeiro acontece, depois a gente estraga tudo. O nosso amigo Rogério Gonçalves, meu nome também é Gonçalves, RH das empresas, né, que apostam em terapia para contratação de funcionário. O que você me diz sobre isso? Eles têm que investir não apenas na contratação, eles têm que investir no equilíbrio da empresa, que é o equilíbrio primeiro do dono, sim, depois dos profissionais. Porque um profissional que rende muito não é aquele que trabalha dias e dias, entra e sai horário, não. É aquele que produz. E muitas vezes, para produzir, você não precisa ficar o dia inteiro, você precisa de horas. Mas quando se existe um conflito dentro da empresa, que um está dizendo uma coisa e o outro entende, pronto, é como a gente vai atender adolescente. Sim. O pai diz para o filho, eu te amo, e o filho entende outra coisa, que está xingando. Ou então o filho olha para o pai e diz para o pai, olha pai, eu vou trabalhar. O pai entende que ele vai sair para fazer uma coisa errada. Então, falta de comunicação. Sim. Né? Então, quando você tem um funcionário, quando você coloca essas práticas dentro da empresa, você começa a equilibrar a parte emocional dos funcionários. Consequentemente, você vai mudar a frequência de dentro da empresa. Né? Então, você começa... quando a gente faz um entendimento, a gente faz uma correção de energia na pessoa. Quando ela sai leve, quando ela sai sem peso, sem nada. Ela vai para casa com 2, 3 dias, ela está novamente pesada. Ela saiu com o ambiente, com a energia dela estável, equilibrada. Quando ela chegou em casa, ela encontrou uma outra a energia do ambiente e das pessoas estão em outro nível. E o universo ele precisa de equilíbrio. Sim. Aí o que ele faz? Quem está baixo, quem está em cima desce um pouco e quem está embaixo sobe. Então você começa a influenciar dentro do seu sistema, dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Então, sim, é muito importante. Eu aconselho a ter terapias dentro. O pessoal pensa, mas é terapia para quê? Cara, a conversa humanizada, ela é uma terapia excelente. Aí, além da conversa humanizada, aí pode usar o quê? Uma suplementação, sim. Uma academia... Seria ginástica o caso, uma ginástica laboral, uma massoterapia, reflexoterapia.
Porque assim, por ser a pessoa, cada ser humano tem uma frequência diferente, você vai fazer umas coisas parecidas, mas não idênticas do outro. Então você continua dando um resultado mais idêntico. E quando você melhora o equilíbrio daquele ambiente, você vai ver a empresa fluir, você vai chegar no ambiente, o ambiente é tranquilo, eu não sei, tem local que você entra naquele ambiente pesado, carregado. Você vai olhar por trás, você vai ver, o pessoal está trabalhando com raiva, o pessoal está trabalhando com doido que o patrão perca a empresa e esquece que se o patrão perder a empresa, ele vai ficar desempregado, né? Então, assim, é bem, bem interessante e eu aconselho. Isso é um problema, né? Porque as empresas, ao longo, na década de 90, agora nos anos 2000, na década de 90 a gente entrou, né? Muitas empresas, né? As multinacionais entraram com ginástica laboral, então você melhorava, né, o teu ambiente dentro, o ambiente fabril, né? E ao longo do tempo, poucas empresas acabam descartando em função de custos excessivos, né? E acaba deixando, né, transferindo para outras empresas, né, para fazer o tipo de serviço. E aí o coletivo acaba perdendo. Quando a gente fazia a avaliação de risco de uma empresa, que ela começava a reduzir a quantidade de funcionários, a gente dizia, essa aqui está fardada à falência. Porque a empresa estável, ela mantém os funcionários ou aumenta. Quando ela mantém, ela está dentro do padrão. Quando ela aumenta, ela está evoluindo. Sim. Mas quando ela começa a mandar embora e não procura aonde corrigir aqueles problemas, ela vai diminuindo, que a culpa não é o funcionário. A culpa é a gestão. Sim. Então, o funcionário tem uma parte e a gestão tem outra. Então, nós temos que corrigir. Eu lembro disso, estava acompanhando uma equipe que veio de fora, de outro país, para uma empresa grande lá em São Paulo, e a gente foi acompanhar. E lá eles foram avaliar a empresa e disseram, olha, vai ter que mandar embora o CEO, fulano, mas os funcionários, não. O problema aqui são eles que não estão acompanhando como é que chama? O fluxo da empresa. Sim. De trabalho. Então, o grande é quem estava atrapalhando o pequeno. É engraçado. Aí trocou. Aí a empresa fluiu. Né? Trazendo um pouquinho para o nosso universo aqui no sul do estado do Ceará, que eu tenho uma paixão por esse Cariri maravilhoso, como é que você tem percebido hoje no ambiente corporativo, aqui na nossa região, esse tipo de comportamento, né, do empresário em melhores condições de trabalho, né? Ainda precisa melhorar. Ainda precisa. Cresceu muito nesses anos, né? Nesses últimos anos tem crescido muito. Porém, ainda a gente precisa dar uma melhorada. O empresário precisa entender um pouco mais, né? Que são duas pessoas importantes, sim, tanto o empresário como o colaborador, né? Um precisa do outro. Agora tem que lembrar-se de uma coisa: o empresário é o que tem coragem de pegar tudo que tem para investir para crescer. E se você não tem essa coragem de investir para crescer, você tem que acompanhar quem cresce. Então você tem que entender qual é o papel que eu quero. Ou é de empresário ou é de colaborador. E quando você decidir o seu papel interno, vá lá e faça bem feito. Sou um colaborador, chego no horário, cumpro minhas determinações, estudo sobre aquele assunto, defendo minha empresa, defendo meu patrão. O patrão defende meu empregado, dou apoio a ele, cumpro com todas o que é necessário para que ele seja bem atendido. Ofereço oportunidades de carreira dentro da empresa, né? Apesar que ainda a empresa grande da nossa região aqui não está ainda tão evoluída, né? Mas ele tem que pensar nisso. Porque as camadas de modificações, né, que nós temos hoje dentro das nossas empresas, ou seja, pouquíssimas empresas hoje têm colaboradores lá com seus 20, 30 anos. Pouquíssimas. Pouquíssimas empresas. Esses já estão dentro da estrutura há muito tempo, então dominam uma série de informações, né? Já se tornou ativo, né? É o patrimônio da empresa. E as modificações que tem hoje dentro das empresas, com as mudanças, né, de efetivo, né, você tem os jovens, né, essa geração que está chegando agora que não tem apego nenhum. E aí o empresário, para olhar nesse momento, o que eu quero melhorar, aonde eu quero modificar alguma coisa em bem-estar. Aí é o momento que o mercado pede resultado.
ou o mercado trava o empresário, né? Porque o empresário sempre fica naquela condição de vilão, né? É. E temos mais uma pergunta aqui da Elizabeth Correia. Elizabeth, obrigado pela participação. No mundo dos negócios, né? Como é o dia a dia das pessoas bipolares, né? E que têm depressão? Como é tratar essa... É uma questão emocional muito delicada, né? Porque imagina você ter duas personalidades. Sim. Pra gente, réis mortais, ter uma já é difícil. Imagina você com duas. Então, no mesmo corpo. No mesmo corpo. Nem tem mais coisas ainda, imagina. Não, né? quando vem. Isso imagina, desencadeia eu tenho um conflito com meu pai, com minha mãe, só que sou eu. Aí eu tenho eu do lado que também tem o mesmo conflito. Eu tô com conflito 4 vezes. Eu oriento que a primeira coisa que tem que fazer é procurar, primeiro, se tratar. Sim. Procurar um terapeuta, procurar se tratar. Psicólogo, psiquiatra, tem que procurar. Primeira coisa. A segunda coisa é se olhar. Parar no canto, desligar o celular, tirar tudo de lado. E faça uma experiência durante pelo menos 21 dias. Sente em um local, feche os olhos e comece a fazer respiração. Procura alguma coisa de yoga, não é muito difícil não. Né? Se tiver um professor de yoga seria interessante. Mas faça respiração e comece a se conectar com aquilo que você está sentindo. Sim. Porque quando eu olho para fora, eu vejo todo mundo e esqueço de mim. E quando eu olho para dentro, aí eu me vejo e esqueço de todo mundo. E eu me vendo, vai ser mais fácil entender os meus processos de mudança. Qual é o gatilho que ativa aquela minha mudança? É a raiva do marido? Do namorado? É o patrão que disse uma coisa que eu não gostei? É o passei na vizinha, a vizinha torceu a cara e aquilo já ficou, aquilo já me atingiu, né? Que no final das contas, você está tão sensível em relação a isso que a maioria das coisas que acontecem, Sim. Você acha que a pessoa está fazendo de maldade com você. Aí você estoura. E isso é um prejuízo que... Muito grande, muito grande. Porque o grande problema... O problema emocional, né? Eu tenho uma regrinha que ou ser feliz ou ter razão. Então, eu prefiro ser feliz. Né? Porque se você for ter a razão, óbvio que a gente tem que equilibrar essas duas coisas, porque não dá para ser tão direto numa coisa. Mas existe alguns momentos, né? Porque o nosso semelhante hoje, no nosso dia a dia, seja num voo, em qualquer lugar, a pessoa está estressada porque o grupo dela é o grupo 4. Né? Uma coisa interessante, a gente estava debatendo em um grupo nosso e a pessoa disse assim, olha, o que você está dizendo em uma outra conversa, o que você está dizendo, isso aqui, isso aí não é verdade. Eu falei assim, a minha verdade é a minha e a sua é a sua. O que eu posso fazer? Então você pode ser feliz, e você pode ser verdadeiro. E você está fazendo sua verdade, mas ela é sua. Agora, o que é que a gente orienta? Não dê a sua verdade, não dê a sua autonomia, não dê o seu ser na mão do outro. Sim. Quando a pessoa me faz uma coisa, se ela fala assim, rapaz, você não vale nada. Eu vou olhar para mim. Rapaz, você acha mesmo que eu não valo nada? Ei, bicho, eu valo. Ó, eu tô com R$1 no banco. Tá entendendo? Tem uma mulher e um filho. Eu tenho. Esses valores. Ei, bicho, eu tenho alguma coisa. Então acaba mentiu. Aí, se não, eu faço o quê? Eu vou na rede social. Seu menino bonito de Jesus, esculhando com a pessoa. Eu dei minha tranquilidade para aquela pessoa. E quando eu dou minha tranquilidade para aquela pessoa, quando eu dou o meu ser para aquela pessoa, já não é eu que está mais mandando em mim aquela pessoa. Então, eu estou no domínio daquela pessoa. E quando eu entendo, muita gente diz assim, rapaz, essa conversa aí é que você, como é que diz? É muito frio. Não, não é frio, não. É você saber que você tem os seus limites e a pessoa tem o limite dela. Mas você não pode pegar o seu limite e colocar na mão do outro.
E aí é onde vive hoje. A maior parte da população vive na mão do outro. Onde você olha, a pessoa diz qualquer coisa, acontece qualquer coisa, e a pessoa já está ali. Vai passar uma meia vida inteira sem brigar? Ah, sinto muito, mas não vai não, viu? Vai dar confusão em qualquer momento. Mas você vai estar sempre... Aconteceu ali, é tanto que na Bíblia diz, né? Irai, mas não deixai a vossa ira dormir com você. Rapaz, eu fiquei com raiva aqui, xinguei fulano. Aí qual é a hora de não dormir? Opa, veio a consciência. Ó, aconteceu isso. Rapaz, realmente eu fiz errado. Ó, da própria eu não faço mais. Mas eu não vou dar. Eu não posso gerar raiva, continuar gerando raiva, decepção e nem medo. Uhum. Quando eu gero isso aqui, eu vou entrar no estado depressivo, eu vou entrar no estado de raiva, de querer matar os outros, daquele moído todo, e eu vou estar dando tudo aquilo de ruim que existe no ser humano para cima da outra pessoa, que na realidade não vai para a pessoa, volta para você mesmo, está tudo com você mesmo. Aí você vai, dor de cabeça, enxaqueca, dor de estômago, o fígado, aí pronto, aí vai. Isso, ou seja, não tem remédio. Não. Tem remédio. O remédio é você mesmo. Não é egoísmo não, viu? Sim. É você se amar, porque quem não se ama vai amar o próximo de que jeito? Isso é como se diz, né? Na medida que a gente vai, as coisas estão evoluindo, né? A gente acha que está, em algum momento, regredindo, né? Porque tá tão simples e a gente está, como se diz, criando mecanismos diferentes e é complicando a coisa, né? Acaba se tornando mais difícil ainda do que a gente imagina. Bem mais, né? Que você olha para a pessoa e para as pessoas que está acontecendo, que a gente percebe algumas coisas, e hoje a comunicação, principalmente nas casas, entre pais e filhos, tem se tornado mais difícil ultimamente. Hoje eu considero que nós estamos voltando ao passado. Quando a gente vê o crescimento das práticas ancestrais, Sim. voltando agora, nós estamos voltando ao passado, mas voltando ao passado de uma forma com conhecimento, na qual eu tenho uma tradição de milênios, que hoje ela diz que essa tradição de milênio, como o proto-teatro que a gente fez, os pontos de haste que a gente faz, Sim. Você usa hoje para fazer o batimento cardíaco. Você coloca nos pontos para fazer o eletrograma, o eletrocefalograma, o eletrocardiograma. Tá entendendo? Então nós estamos de alguma forma voltando ao passado, mas dessa forma com mais conhecimento, com mais entendimento, com mais tecnologia. Os dias têm acelerado, todo mundo sabe, o dia já não dá mais para fazer. Sim. O que precisava fazer. Mas por quê? Porque ainda nós estamos ainda lento em um processo já mais acelerado. Nossa geração que está vindo agora, ela está vindo a maior parte mais acelerada, com mais aptidão de informação, e elas não estão sabendo trabalhar as informações que estão recebendo. Sim. Tu imagina uma coisa, um rei naquela época lá, ele tinha tanta informação quanto uma criança hoje de 10 anos? Acho que tinha, não tinha, né? Tinha, porque não. ele dependia de... Ele não tinha tanto conhecimento quanto a criança de 10 anos hoje. E ele tinha uma nação toda ele tinha informação. Uma nação, mas ele não tinha tanto conhecimento. Você pega hoje um adolescente, uma criança de 10 anos que passou um período na escola, quando ela chega lá, ela tem um conhecimento muito grande. Aí vai isso aqui, ó. Imagina você pegar um aparelho desse, chegar para um rei daquele e falar assim, ó, rei, se tu pegar esse aparelho aqui e eu levar um desse e dar para o outro rei lá, tu vai conversar com ele. Aí vai falar, isso aqui é coisa do demônio, meu filho. Tu entendeu? Coisa. E a ciência chega, pega uma coisa que antigamente era demoníaca e está aqui na mão de todo mundo. O que era falta de conhecimento. Eu passei a conhecer, aquilo já não é mais... Ó, isso aqui não é mais demônio não, bicho. Isso aqui é bom, dá para nós conversar, falar de Deus, tá entendendo? Sim. Então, quando não se conhece, demoniza. Ou então briga. Eu não posso fazer isso. Quando eu atendo um adolescente que ele diz que está vendo ou conversando com uma pessoa que morreu, eu tenho que entender que ele está naquele processo. Em vez de dizer, não, meu filho, que nem muitos pais dizem, você está doido.
Não, eu não conheço o outro lado total ainda. E quem não participa da experiência vai conhecer? Aí você chega pro adolescente e diz, olha, meu filho, você tá doido, vamos juntar a pedra, o adolescente se senta, como é que chama? Próximo. Aí você vai, como é mesmo o negócio? Aí você vai entender o processo mental. E quando você entende o processo mental, você traz o adolescente, explica para ele todo aquele processo mental. Quando você termina de explicar para ele e ele entende que o entendimento, o conhecimento te liberta, sim, ele fala, rapaz, realmente o negócio que estava aqui não está mais não, foi embora. é engraçado, não? O Pedro Oliveira fez uma pergunta bem interessante aqui. O subconsciente está ativo tanto quanto o consciente? Não, ele está 1000 vezes superior. Porque ele está em um estado que a gente chama crístico. Tá, Ele tem a sensação por camada. A primeira é a minha, sim, a segunda é a externa, desse ambiente, a terceira é dessa cidade e a outra é universal. Então, se você está sentindo aqui e a pessoa, você tiver um parente muito próximo e ele estiver em outro país ou em outro planeta, e você estiver realmente pensando bem, você está lá conectado a ele. É uma conexão muito grande. Você sabia que a gente tem um cristal na cabeça? A gente tem um cristal na cabeça. Quando a gente pequenininho. A gente está deduzindo que alguém está falando alguma coisa, imaginando alguma coisa, falando alguma coisa da gente? A nossa mente ela é muito criativa, certo? Há momentos que a gente está criando. Sim. Mas nem todo momento você cria. Eu, particularmente, quando eu vou sair e eu percebo que não é adequado, eu volto para casa. Ou então eu temo e vou. Que nessa semana, né? Muito bem, nós vamos ter um próximo mês, né? A gente vai ter um evento aqui. Sim. Maravilhoso, né? Então, inclusive, meus amigos, vocês que estão aí nos assistindo, fiquem antenados às informações que estarão aqui no podcast, né, sobre esse evento. Então, me fala desse congresso. O que o congresso, né, integrativo aqui no nosso Nordeste, né, e qual a importância dele aqui? É o primeiro encontro, né, que a gente vai fazer aqui na região, onde vai unir ciência, tá, ancestralidade e conhecimento popular. Que bacana. Então a gente está trazendo para dentro da nossa região o maior evento nesse sentido. A gente quer mostrar para a sociedade e também dentro do evento para os gestores que eles têm uma melhor forma de cuidar da população e quem está participando passar a entender como tratar melhor e se tratar também. Que bacana. Então, é uma coisa que eu digo para você, aonde a gente passa diz, quem for terapeuta, ou quem gostar de terapia, ou quem gostar de prática integrativa, ou vamos falar do modo popular. Tá. Quem quiser entender como se tratar de forma natural. Nós estamos trazendo 12 especialistas, médicos, enfermeiros, psiquiatra, psicanalista, e fitoterápica, terapista, tudo dentro do contexto, tudo especialista, de grandes faculdades, de grandes universidades, com a vasta experiência. Tá. Olha, a gente vai passear. Não tenho dúvida, quem participar vai querer fazer outra, vai querer ter outra. Mas a gente precisava de trazer uma abordagem de várias temáticas, por isso que são 12 temáticas diferentes das práticas integrativas, para que eles percebam o quanto isso é importante para eles. E quem pode participar? É só terapeuta? Não. Todos podem participar. Médico, farmacêutico, terapeuta, entusiasta, que fala muito, aí vai lá também para participar, né? É muito importante. E quem gosta de ter tratamento natural. Tá, e qual que é a diferença, né, desse evento, né, desse congresso, desse evento para congresso de saúde? Qual que é a diferença disso? A diferença é a integração. Sim. É você pegar a parte que já
vinha anteriormente a parte ancestral, Sim. de conhecimento, que agora comprovado cientificamente, e pegar quem já está dentro do projeto saúde ou quem está se tratando Muito e bem. unir. Olha aqui. Então vamos dar vamos dar de mão dadas saúde, práticas integrativas e ancestralidade de mãos dadas aqui no Cariri. Que coisa A gente interessante. preferiu para o Cariri porque Sim. assim, a gente nas nossas pesquisas a gente encontrou, como a gente comentou, o Padre Cícero, né? Sim. E Padre Cícero foi quem difundiu aqui as plantas medicinais na época dele. Tá. Então, a gente falou assim, olha, vamos fazer aqui, vamos trazer para o nosso Cariri, é um potencial muito grande, tem muito conhecimento, a Serra do Araripe traz um vasto conhecimento, inclusive você sabia que é uma terapia visitar a floresta? Eu imagino. Criado pelo, eu agora só não sei ainda se é chinês ou japonês, Sim. que é o governador que criou, na época, o presidente que criou. Por quê? Porque a população estava de uma forma que precisava desconectar de tudo aquilo, Sim. que estava demais. O que ele fez? A pessoa precisava passar um período na mata, andar descalço, prestar atenção nas folhas, nas cores, na iluminação, e tudo aquilo lá, e descalço. Sim. Que descalço, se você colocar agora, você está acompanhando, se você colocar agora dentro do processo, aí vamos lá, se você for agora e colocar, tirar o seu sapato, pegue um multímetro e coloque os pés no chão e coloque o fio negativo do multímetro no chão e pegue na ponta do positivo e você descalço, você vai ver a carga de energia fazer isso dentro, passando na terra e passando por você. Faz parte de uma terapia. Inclusive, esse processo ajuda na cicatrização de feridas, na cicatrização de quem fez cirurgia. Você colocar o pé no chão. Andar descalço, né, Sim. por exemplo. Coisa que a gente fazia isso aqui quando criança, uma coisa mais natural do mundo, né? A gente sempre andou descalço, né? Então, e para participar do evento, como que funciona? Ou seja, nós temos um raizeiro lá em Iguatu que quer trazer o conhecimento Nós dele. temos duas formas de participação. Tá. Quem está produzindo os seus produtos e quer expor, a gente conta com os stands, né? Sim. E quem quiser participar, das duas formas, você vai lá no site congressointegrativo.nn.com Tá. e você faz a inscrição. Se você for também no Instagram, que é Congresso Integrativo NN, também você vai estar lá. Dentro da bio do Instagram, você vai contar com todas as informações. Muito bem. Os dias de realização? Os dias vão ser 6, 7 e 8 de junho, logo no início do mês de junho. Né? A gente hoje já conta com bastantes parceiros, mas o que a gente quer é que tenha muito mais, que as pessoas sintam-se convidadas a participar. Sim. Nós, além disso, a gente vai estar lá com um grupo que vai estar fazendo demonstrações das terapias, como o shiatsu, a auriculoterapia, a aromoterapia. Qual é a outra? A massoterapia. É que a nossa carga de informação está muito, aí você fica com a cabeça lá em cima. Você imagina, a gente está aqui tentando simplificar ao máximo, mas quem tem a informação guarda. E massoterapia. Então, esses atendimentos que a gente vai dar lá de demonstração são gratuitos. Então, você de Juazeiro e região, vão lá nesses dias, sexta, sábado e domingo. A gente vai estar com você, a gente vai estar lá oferecendo para você esse pequeno atendimento para que você perceba as terapias integrativas e passe a futuramente fazer, que é importante. Né? Então são gratuitos. Venha participar do congresso. Então, gente, o Congresso de Saúde e Terapia Integrativa Norte e Nordeste vai ser realizado dia 6, 7 e 8 de junho de 2025, deste ano, no Centro de Convenções Cariri, no Crato, Ceará. Né? Agora, Padre Cícero foi como se diz, não está mais presente, né? Mas eu acho que imagina um stand, né, com o conhecimento de Padrinho Cícero,
É muito naquela importante, época, né, como se diz, as ervas medicinais, né, o que ele descobriu nessa chapada linda, maravilhosa. Nós temos uma coisa muito bonita. Olha, Sim, eu tenho feito quase constantemente passeios tá, conhecendo a Chapada, nas trilhas que existem. sim, Nós já andamos quase 60% da Chapada a pé conhecendo. Então, cara, é um roteiro turístico maravilhoso. maravilhoso. Eu não sei porque que essas pessoas ainda não entenderam fazer um turismo dessa forma. Cara, é uma coisa linda. A quantidade de trilha, de locais turísticos que tem na Chapada e em volta da Chapada é uma coisa fora do normal. Tem muita coisa que quando a gente posta na rede social, Sim, que a gente visitou, a pessoa pergunta, onde que é isso? É mesmo aqui ou é em outro local? Você fala, não, é aqui na Chapada, sim, né? Então é uma área muito rica, tem muito conhecimento, ainda a ser, como é que chama? Trazida à tona, mas turisticamente nós estamos no maior centro. Não precisa a gente sair daqui para ir para a Europa, não. Ali em cima tem muita coisa boa. não, Tem. e é engraçado que eu acho que assim, a nossa cultura, da nossa região é riquíssima, né? Se a gente for para todos os setores, para todas as áreas, né, nós temos o nosso símbolo maior, que é a nossa religiosidade, dentro da nossa encravada aqui, mas nós temos as questões culturais, que são os artesões, que é uma história, Arte e terapia. que é a arte terapia, que o nosso queridíssimo Expedito Celeiro, que em breve vai estar aqui junto com a A gente. gente esteve com ele lá. É. Gente que eu Que vou é uma dizer. forma, se você, é um negócio que ele Sim. tem, mas aquilo ali Uma terapia. é uma terapia. Sim. E a Arte e terapia. serenidade que o Expedito Celeiro nos recebe, a gente também estamos conversando já com o Santana, o cantador. Muito bom também. Espetáculo, que é terapia ambulante. Musicoterapia. Musicoterapia. Cara, se tu vê a quantidade que eu posso trabalhar na minha comunidade para reduzir o estresse e a ansiedade para não chegar na depressão, a gente tem tanta coisa para fazer com os custos que hoje a gente colocaria os mínimos. Sim. Então a gente tem um resultado maior com custo mínimo. É muito. E quando você prestou atenção que dentro das práticas integrativas complementar, Sim. o microempreendedor está do início ao final, Sim. porque você fazer uma visita à floresta, você está fazendo uma terapia. É a terapia de floresta. Que é a conexão com a natureza Conexão com a natureza, íntegra, né? troca de energia quando você põe o pé no chão, você toca numa árvore, aquilo você faz uma troca de energia. Que você acredita, que você não acredita, isso não vai fazer diferença alguma. É só você pôr a mão e pronto. E é engraçado, meus amigos, a gente está num bate-papo maravilhoso aqui. E quando a gente fala de terapia, né, produtos, enfim, é algo natural. Né? Alguém mexeu em alguma coisa, em algum produto aqui, e assim, é maravilhoso. Traz uma sensação de leveza. Né? E é um frasquinho pequenininho, traz ele uma pra gente curiosidade para você. Um óleo essencial de peppermint, de hortelã, Sim. pimenta, uma gota desse óleo, ele é equivalente você tomar 28 xícaras de chá. Uma gota? Uma gota. Uma gota desse óleo é equivalente a 28 xícaras de chá. Senhores, por gentileza, só um minutinho, eu vou tomar 28 xícaras de chá. Mas esse aí é o qual? Esse aí? Esse é o... Tá aqui, ó. Não, esse aí não pode tomar. Não pode tomar. Não, esse aí é só para inalação e aplicar topicamente. Isso aí é um balance. Esse é um legal. mix de óleos essenciais. Gente, ó, esse podcast, esse negócio vai vir mais vezes, viu? Olha que cheiro maravilhoso. Que legal. Nós chegamos na casa, a gente sempre anda, agora a gente está andando com menos por causa do sol, que a gente está Sim, passando porque muito
Esses últimos 60 dias a gente tá muito na estrada, né? A gente só dorme em casa, às vezes almoça. Sim. Em casa. Mas a maior parte almoça fora e só chega para dormir. E eu costumo andar com eles. E uma coisa interessante, a gente chegou na casa de uma senhora que o filho dela, ele é meio imperativo, impulsivo, já adulto já, né? Aí a gente falou assim, como é que é? Tá, vem cá, eu fiz uns pontos de pressão, peguei esse aí não. Esse aí é, o balance é esse aí. E um outro óleo, coloquei na ele, tirou, tal. Passou um tempo, ele estava lá tranquilo, a gente foi embora. Quando foi à noite, a mãe dele ligou e me diz uma coisa, o que foi que tu fez? Eu falei, por quê? Poxa, ele me abraçou, que ele ele não ficava abraçado com ninguém. Ele legal. Conversou comigo. O rapaz que vinha buscar ele para levar ele para casa da tia atrasou. Ele não ficou nem aí, porque quando o menino atrasava, ele ficava indo no portão e voltando, indo e voltando, até o menino chegar. Cara, o menino tá tranquilo. O que foi isso? Olha, essenciais e alguns pontos aonde ajuda a acalmar a mente, porque o importante da pessoa é você estar equilibrado. Eu particularmente, isso é questão minha particular, eu não acho que você tomar uma dose de qualquer que seja produto para você ficar dopado, isso seja normal. É que, teoricamente, né, que é o que a gente vê no nosso ditado popular, né? Hoje eu vou jogar o pezinho lá embaixo. É uma tentativa de recuperar alguma coisa, ou é uma tentativa de ocultar, porque você ocultar, bebeu, né? Saiu do rumo. No dia seguinte você está vivo, Cristo. Vai fazer o quê? Não tem nenhuma. E é difícil, né? Porque a parte química, independente dela ser droga ou ser álcool, né? Toda dependência ela tem uma causa emocional. Enquanto você não tratar, chegar lá e descobrir qual é a causa emocional e tratar, nenhum tratamento dá resultado. Qual é a dificuldade hoje das pessoas que têm casa de recuperação de alcoólatra? Sim. É porque você precisa entender que aquela pessoa ele precisa achar a causa, o gatilho que desenvolveu aquela dificuldade. E é difícil você chegar nisso. Não é fácil. Né? Então, quando se encontra, muitas vezes, às vezes numa conversa, você está conversando com a pessoa, aquele gatilho que ele foi imposto lá atrás, devido a alguma coisa que ele passou, que ficou armazenado, ele solta, aí dali a pouco a pessoa vai embora, ele já não vai, aí pronto, acabou a bebida, não tem mais nada, fulano parou de beber do nada. Não foi do nada, ele teve a consciência daquele gatilho, e aquele gatilho simplesmente desfez. E esse é um processo, Reginaldo, que se fosse, né, implementado, né, desde o início, né, que eu sempre falo que a base é fundamental para tudo, né? Você tem que ser instruído ali. Acho que teríamos uma sociedade muito melhor, né? Que aí, tirando as questões culturais, que se a gente sai daqui, vai na Índia, né? O cara fica sentado lá o dia todo com as pernas cruzadas, que para quem não está dentro daquela cultura e de repente presencia, né? Você fala, meu, é o fim do mundo. Né? Mas, ou seja, é uma coisa que é normal. É normal. É por isso que eu digo, cada um tem a sua verdade. Sim. O que eu preciso é entender que a verdade dele nem sempre vai ser a minha. Mas eu também não quero obrigar ele a que ele adeque a minha verdade a ele, e também não vou aceitar que a verdade dele seja obrigada para mim. Cada um tem sua verdade, cada um é um indivíduo único nesse momento, enquanto estiver encarnado, é um indivíduo único. Mas ele precisa entender que ele é só ele. Ele não tem que olhar para os outros. Ele tem que olhar para ele. Agora, quando eu olho para mim e me amo, e entendo os meus processos, aí eu vou fazer o quê? Eu vou tratar bem o outro. Sim. Porque o outro não está me fazendo mal. O outro não está entendendo o que eu estou dizendo. Você cria o universo em sua volta, né? Que aí a gente entra naquele aspecto, né? Tudo dá errado, mas eu tenho sempre pessoas queridíssimas do meu lado. Por que será, né? Pessoas que estão ali sempre tentando te ajeitar. A relação que você cria dentro da tua sociedade que pode levar a isso.
mas por que não deu errado? Onde de acho tá esse bendito gatilho, né? Ou seja, a pessoa tem que parar, né? E fazer o recomeço Todo o da processo, caminhada. quando você olha para todo o processo de crescimento, qualquer processo de crescimento, ele precisa de você parar, respirar, se olhar, Sim, ouvir, né? Que ele fala, o sábio ouve mais e fala menos. Por que ele fala menos? Porque ele só fala aquilo que realmente vai agregar algum valor. Um sim, valor de crescimento, um valor de entendimento, né? Um valor de ajuda. Né? Então, assim, quando você para e olha para dentro de si, entende que você está dentro daquele processo, ou então simplesmente não pense em nada, procure somente se desligar. relaxar e deixar sentir. Sinta. Aí eu começo a pensar. É tanto que a gente usa algumas técnicas em floresta, que é o quê? Fecha os olhos, agora observe, aí você manda a pessoa observar o barulho, os movimentos, o Sim, vento. Então você leva ela com aquela conexão. Quando ela passa por aquela conexão, quando ela você pede para respirar, abrir os olhos, quando ela, cara, é outro, é como se você tivesse vindo de outro mundo. Que toda aquela carga que você estava levando, aquilo já não é mais importante. Porque quando você muda 8 segundos, você muda 8 segundos, em um momento de raiva, por isso que fala, conta de 7 até de 8 voltando, né? sim, 10 voltando. Quando você tira o foco daquela preocupação por 10 segundos, ela diminui 50%. sim, tem sentido. O que eu preciso é entender o seguinte: eu vou trabalhar, meu objetivo é esse, e eu vou precisar cumprir para poder atingir minha meta. Eu vou ter que visitar tanto, eu vou ter que ligar tanto, eu vou ter que fazer tanto, e eu vou procurar fazer a minha meta. Quando eu não atingir minha meta, rapaz, olha, eu deixei de fazer isso aqui. Tá, então agora eu vou ajustar e vou Sim, continuar fazendo, mas já sem cometer aquele erro, né? Então, para mim, aquele foi um aprendizado. Para os outros é o quê? Um erro. Não, eu errei, não vou fazer mais não. Não. Você agora sabe como não fazer daquela forma. eu acho que é como se diz, né? Nós somos um eterno aprendiz. Sim. Meus amigos, estamos direto aqui dos estúdios do Business Cariri, nesse bate-papo incrível, falando sobre saúde. Saúde que é o que nos move no nosso dia a dia, o que nos motiva, o que nos dá continuidade naquilo que você quer fazer, que nem sempre é tão complicado, né? Falando de fitoterapia, é simples, né? Fitoterapia, É, aromaterapia, né? Reiki terapia, então, florais de Bar, florais de Minas, é, aí vai. tudo é simples. Argiloterapia, Pois é, cara. é Uma tudo coisa que simples. ajuda a melhorar, tirar os parasitas do pâncreas. Pois é. Então, meus amigos, não deixe de clique no link abaixo, deixe o seu like. O seu cast vem com esse objetivo, está com esse objetivo aqui no nosso sul do estado do Ceará, para exatamente dar voz a você, empreendedor e empresário. Então, estamos aqui no estúdio do Business Cariri, com a produção da turma aqui do Cariri Insight, que nos ajuda a colocar o melhor para vocês. Então, clique no link abaixo, deixe o seu like, que é extremamente importante, porque esse fortalecimento, as suas inscrições, as suas visualizações no nosso trabalho, só vai primeiro que nos enaltecer, e segundo, fortalecer esse canal para que a gente possa trazer mais Reginaldos, né? Para que a gente possa trazer mais conhecimento para que dentro disso a gente faça o melhor. E você, com a tua ideia, com o que a gente está desenvolvendo aqui, é voz para você. Então traga a sua ideia, venha contar a sua história, você empreendedor, empresário, médico, né? Venha contar a sua história aqui para que a gente possa incentivar a turminha que está chegando agora a lá para frente a gente ter uma sociedade melhor e todo mundo treinado com conhecimento. Meu amigo, não queria acabar não, mas nós vamos fazer, né, a segunda rodada com esse bate-papo, porque tem muita informação extremamente interessante e riquíssima para essa nossa sociedade, principalmente para as nossas questões de saúde, né?
Tá na farmácia a solução? Sim, tá na farmácia a solução, mas às vezes está no quintalzinho de casa. Sim. Basta conhecimento. Né? Então, muitíssimo obrigado pela tua estada aqui comigo, por abrilhantar o CEOcast. Então, suas considerações para esse curto período de grande aprendizado a todos. Eu que lhe agradeço a todos que estão aí acompanhando, que acompanham o seu canal. E, assim, é um enorme, eu sinto uma coisa muito, eu fico muito feliz quando a gente leva um pingo de informação. Sim. Que seja, para mim, uma coisa maravilhosa, né? E eu quero retornar, falar para vocês, olha, o primeiro congresso de saúde e terapias integrativas do Norte e Nordeste está aí. O objetivo dele é fazer com que você entenda mais o processo de saúde, é fazer com que você conheça melhor como se cuidar. Se você é terapeuta, se você é médico, enfermeiro, ou se você gosta de tratamentos naturais, essa é uma oportunidade de você estar lá, observar os especialistas, doutores, pesquisadores que vão estar lá falando, trazendo as suas experiências, contando as suas histórias de saúde, como isso tem melhorado a qualidade de saúde da população, das pessoas no geral. E é muito importante. Venha participar do maior movimento. Eu não considero, Geraldo, um congresso. Eu considero que é a porta do maior movimento de terapias integrativas do Norte e Nordeste. Coisa boa. Então, agradeço mais uma vez a você, Geraldo, e a todos vocês. Pois bem. Meus amigos, feliz por mais um episódio que a gente concluiu. Né? Não deixe o seu like lá. Esse podcast vai ficar no YouTube, tá nas plataformas do Spotify. Então, mas, como diz os nossos amigos, acabou-se. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.